presença, Senhor. Tu já estás aqui. Por isso te glorificamos, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, Tu és bom, Pai. Queremos chegar nesse nível mais alto. E é chegar nesse nível mais alto da Tua presença. É buscando a Tua face a cada dia mais nossas vidas. Para que possamos ter cada dia mais intimidade contigo, ó Espírito Santo. Use-nos, Senhor Jesus, da forma que Tu queres, ó Pai. Que nós possamos ser vasos usados nas Tuas mãos. E aonde colocar a palma de nossa mão, o plano do nosso pé que esteja conosco, Senhor. Nos dando auxílio, nos dando força. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu te peço, Deus de já, fica conosco, Senhor. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Eu quero convidar os irmãos a fazer umas leituras na Bíblia aí. Eu queria que os irmãos abrissem em Gênesis 6. Deus tem colocado uma palavra no meu coração já faz algum tempo, né, irmãos? E eu queria falar para vocês essa palavra aqui que Jesus tem falado, Gênesis 6:6. Mas antes disso, quero dar um testemunho, meus queridos. Um testemunho assim, ó. Pela graça de Deus e pelo convite da Nilson, eu tenho acompanhado ela e Lauri também agora, né, nas reuniões de pastores, aonde tem feito reunião e oração todas as segundas-feiras. Eu tive um cliente essa semana e eles sentaram na cadeira me dizendo: "Vamos, que bom, né? Tu viu que cessou as mortes no volante?" E daí eu comentei com ele, né? "Tu sabe por que cessou as mortes no volante?" Ele disse: "Não." Eu disse: "Tem um grupo de pastores que está em oração todas as segundas-feiras pela cidade. Eles fazem rodízio nas igrejas, às vezes vão para os bairros, e eu acompanho eles. Eu não sou pastor, mas pela graça de Deus eu posso acompanhar eles nessas orações, aonde somos revestidos a cada dia e as mortes da cidade têm cessado." Ele disse: "Olha só que bênção, né?" E eu tenho o costume de estar com a mão na cabeça do cliente, cortando o cabelo, já orando por eles, né? Já faço tudo ao mesmo tempo, né? Já aproveito que eu estou em posição de mãos, né? Então já oro por eles, pela vida deles também, né? Para que sejam libertos, tenham saúde, tenham paz, né? E essa semana eu também tive um rapaz que estava com a tornozeleira na perna, né? Cheio de tatuagem, não sou contra tatuagens, tá? Só para falar, né? Fica essa tatuagem de palhaço que define facções, né? Então esse guri já esteve preso, né? E eu não cheguei a perguntar para ele se queria oração. Eu orei para ele, né? Por ele sem ele saber, mas eu orei por ele, né? Porque na hora até eu intimidei. Eu disse: "Pá, de repente ele vai me assaltar, né? Ou coisa parecida, né? Porque para todo ser feito, quem usa tornozeleira e usa com essa tatuagem é bandido." Mas eu repreendi em nome de Jesus, cortando o cabelo dele, que ele seria liberto, né? Em nome de Jesus, e vai ser, em nome de Jesus, né? Amém? Então queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis 6:6, aonde diz assim: "Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Passou-lhe em seu coração e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, réptil, até aves dos céus, porque me arrependo de ter feito o homem." Daí no 8 diz assim, né? Esse é o 6 e o 7. No 8 diz assim: "Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus." Amém? Então, meus queridos, o plano de Deus aqui era exterminar com a terra, porque a maldade estava tão grande que estava fedendo ao nariz de Deus, de tanta maldade que havia na terra, tanto pecado. E Deus tinha planos de eliminar toda a terra, né? Porém, Ele achou graça aos olhos, porque tinha um homem que agradou a Deus. Então esse homem, né, era Noé.
E Deus resolveu salvar Noé e sua família, né? Mandou fazer uma arca, onde ele pregou 120 anos fazendo essa arca, né? E pregando para aquele povo, né? E o povo zombava dele. Automaticamente ele trabalhava fazendo a arca, que Deus deu as medidas para ele, para fazer a arca, onde seria salvo a família dele e mais um casal de animais, né? E ele fazendo a arca e automaticamente pregando, né? Ele pregava para aquele povo, e aquele povo não queria se converter, o povo ria dele. E o que é mais incrível, sabe o que é, meus irmãos? É que naquele tempo não chovia, e Deus disse que ia mandar um dilúvio à terra. Por isso que o povo não acreditava, né? Que não existia água, não existia chuva. Como é que vai vir uma inundação desse tipo, né? Só que Deus não fala na palavra dele. Deus disse que ia acontecer, porque ia acontecer, né? Só que chegou a época dos 120 anos, né? Aonde começou a dar primeiras gotas de chuva. Então Noé recolheu um casal de cada animal e colocou na arca, e a chuva veio. Só que naquele tempo tinha também uns gigantes chamados Nefilins, né? Que eram pessoas muito más, que foi uma infusão de anjos caídos na terra, né? Com as mulheres, eles acharam beleza das mulheres, né? E pegaram mulheres para eles. E é onde deu esses monstros, esses gigantes, né? Que podemos ver até no Novo Testamento, né? Que Davi lutou contra o gigante. É que escapou algum daquele tempo, não sei de que forma, mas escapou, né? Tempo da arca, né? Porque naquele dilúvio para morrer todos, né? Não sei de que forma veio para o Novo Testamento essa parte, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então foi Deus que criou, né? E eu quero falar de um outro cara também que fala que na sequência da família de Noé veio a fazer coisas erradas depois também. É o filho de Cã, né? Não, é neto de Cã. Ele é o Nimrod, né? Ele é bisneto de Noé, na mesma geração de Cã, né? Daí Cã foi para um lugar onde teve família, daí teve um filho, e daí o filho desse filho de Cã veio a ser o Nimrod, aonde fez outra besteira de novo, né? Que criou a Torre de Babel, né? Essa Torre de Babel que ele criou era um prédio muito alto que ele estava fazendo, né? Que ele queria chegar aos céus. Só que tem outro fundamento através disso aí, não era só ir até os céus, aonde Deus criou linguajares diferentes, né? Cada idioma de cada pessoa. Que Nimrod era, por ser descendente de Noé, sabia que o mundo já tinha acabado uma vez em água, e automaticamente criando essa torre sem fim, podia vir outro dilúvio, ele estaria salvo. Só que Deus lê os pensamentos, né? Então Deus pega e troca o linguajar de cada um, né? Daí cada um pedia uma coisa, outro entendia outra, um pedia uma coisa, outro entendia outra, né? Se desfez aquela turma, né? Então foi criado os idiomas, né? Os idiomas na terra. Então, queridos, eu quero dizer o seguinte, ó, que nada escapa aos olhos de Deus, né? Não adianta o homem tentar fazer coisas do seu braço, porque não vai conseguir. E outra parte bem interessante, eu quero ler com vocês aqui, se encontra em 1 Pedro. Vamos achar aqui. Primeiro a Pedro 3:18. Todos acharam? Primeiro a Pedro 3:18. Eu tenho sempre uma coisa comigo, que quando eu encontro alguma coisa interessante na Bíblia,
uma palavra que me chama a atenção, eu vou mais a fundo naquela palavra para ver qual é o significado de tal coisa. Vocês sabem por que Jesus ficou 3 dias no túmulo? Ele ficou morto 3 dias, né? Da sexta-feira para ressuscitar o domingo. Uma das respostas eu vou dizer para vocês aqui agora há pouco, tá? Porque também Jesus Cristo desceu uma vez pelo pecado dos justos, pelos injustos, para levar a Deus mortificados na verdade da carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando longanimidade de Deus esperava dias de Noé, enquanto se preparava a arca, qual pouco isso era, que foi salvo, foi 8 pessoas no caso, né? 8 almas que se salvaram pelas águas. Então a resposta dessa parte aqui, meus amados, que Jesus desceu à mansão dos mortos, também para pegar a chave da mão de Satanás, né? Para pegar a chave da morte, para mostrar a vitória dele, né? Que ele teve a vitória sobre a morte. Só que ele também foi pregar para aquele povo lá de Noé. Aquele povo que a nossa visão que a gente tem assim, ó, é que o povo do dilúvio foi só uma pequena cidade, foi todo mundo. O mundo inteiro ficou embaixo d'água. Então Noé não conseguiu pregar para todos, certo? Abra a mente para vocês vão analisar isso aí. Ficou muita gente sem ouvir a palavra de Deus. Por isso que nos dias de hoje Jesus diz que enquanto não for pregada a palavra dele em toda a terra, ele não vai vir. Que naquele tempo ficou pessoas de fora. E Mesopotâmia, que Noé fez a arca, que se pertence a Irã e Iraque, aquela região lá hoje, quer dizer que nós aqui não ouvimos a palavra de Deus naquele tempo. Os nossos descendentes antepassados, esses foram mortos pelas águas, também se ouvir a palavra. Daí Jesus desceu lá no Hades. Isso é estudo bíblico, né? Aonde foi pregar para essas almas que não tinham entendido a palavra ainda. Quer dizer que tiveram a segunda chance, né? Eles ouviram a palavra de Deus, né? Por Jesus, né? Não foi por Noé, foi por Jesus. Então essas pessoas com certeza que se arrependeram tiveram salvação, né? Só não teve salvação aqueles que Noé pregou, que não queriam aceitar, né? Eles não queriam saber, né? Eles só riam de Noé. Então eu quero dizer essa noite aqui, ó, que Jesus não vai voltar enquanto toda a terra não ouvir a palavra dele dessa vez. Isso é a palavra que ele diz, né? É ele que fala isso aí, né? Então essa passagem aqui, eu quero ler um texto com vocês aqui, que se encontra em meio perdidinho aqui. Aqui quando a palavra de Deus fala sobre o Hades e Seol, o que alguns dizem, né, que o Hades é um lugar de transição, que a gente está dormindo lá no Hades, né, a gente vai para o caixão e vai dormir e vai para lá, né. Então o Sheol, que eles falam também, daí é o fogo do inferno, né? Esses vão ser separados para o inferno, né? Isso é hebraico, né? Mas a gente tenta fazer o nosso melhor, tentando ler essas partes, né? A nossa salvação já foi paga pela graça, né, de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, né, que nós já fomos pagos. Em 2 Reis, se os irmãos quiserem acompanhar, 2 Reis 20. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, que quando a gente tem a salvação, quando você já aceitou Jesus, que já está salvo, e tem que permanecer na presença de Deus, é claro, né? A gente não pode estar aqui dentro, aceitar Jesus, se batizar, estou salvo e vai para o mundo de volta. Tem que ficar aqui buscando Deus, né? A palavra de Deus diz que quando botar a mão no arado, não devemos olhar para trás. Aqui eu quero trazer uma coisa para vocês, meus queridos, que quero falar da morte de Eliseu. Que o Eliseu fez um milagre depois de morto. É muito interessante isso aí, né? Naquele tempo lá, o povo que estava em guerra lá
em Israel, né? Veio algum tempo, o Eliseu adoeceu, né? Está aqui na 2 Reis 20, 13 e 20. Depois morreu Eliseu e se sepultaram Eliseu. As tropas que vinham trazendo os moabitas invadiram a terra ao encontro dos moabitas, né? E aconteceu que, enterrando eles, um homem, eis que vieram o bando de luta, para lutar contra eles, né? E lançaram um homem. E olha onde que esse homem caiu. Eliseu já estava morto, certo? Já estava no túmulo nessa altura aqui. E lançaram o homem, o cadáver no caso, para correr de volta, né? Que estavam vindo os inimigos. Jogaram o cadáver dentro do cemitério e saíram correndo. Não conseguiu achar alguém. 13 e 20, né? 13 e 20. Daí jogaram esse defunto e esse Eliseu, e esse defunto caiu bem certinho dentro da sepultura de Eliseu. Vocês podem ver aqui no 14. A sepultura do Eliseu, caindo na sepultura, o homem tocou nos ossos de Eliseu e reviveu, e se levantou sobre seus pés. Com certeza levou fincado também, né? Porque estava vindo os bandidos, né? Estavam vindo os caras para matar eles, né? Então o cara estava morto, caiu dentro de um túmulo que o homem estava morto, que é o túmulo de Eliseu, e ao tocar nos ossos de Eliseu, reviveu de volta. Olha só o que Deus faz com nós. E simples, aqui está trazendo um testemunho muito forte. Luciano Subirá. Isso é verdade, né? Isso é coisa séria. Luciano Subirá tem um amigo que hoje ele era um bruxo. E depois de muito tempo servindo à bruxaria, ao demônio, se converteu ao cristianismo, né? E ficou no cristianismo e se tornou um pastor. Depois de um tempo se encontrou com o Luciano Subirá e ele conversando, perguntou para ele: o que aconteceu que tu trabalhava com o demônio e hoje em dia tu trabalha com Jesus? Ele disse: rapaz, eu nem te conto. O que Satanás fazia com a humilhação que nós servia ele. A gente tinha que arrancar cadáver, às vezes morto de 10, 15, 20 dias, e fazer trabalho em cima daquele cadáver, que a bruxaria trabalha em cima dos mortos, né? Na parte de cemitério, tinha que arrancar o cadáver. Então, imagina se com 3, 4 dias já está fedendo, imagina com 15, 20 dias, o cara está podre, né? E eles tinham que arrancar o cadáver, a bruxaria assim, tem que arrancar o cadáver para fazer feitiço em cima do cadáver. E quando ele foi arrancar um cadáver, ele foi no cemitério, comprou pelo governo, né? Comprou um defunto para fazer um trabalho para aquela família, através daquele morto, né? E quando ele comprou esse defunto aqui, o Satanás se incorporou atrás dele e disse: não toca nesse morto aí. Ele disse: não, esse morto aqui é meu. Eu já jejuei quantos dias e trabalhei para isso, para fazer essa obra aqui hoje, e por que eu não vou tocar? Ele disse: se tu tocar nesse cadáver, tu morre. Eu disse: por que eu vou morrer se eu tocar nesse cadáver? Esse cadáver é meu, eu comprei do governo. Ele disse: não, cara, esse cadáver aqui é lá de cima. Glória a Deus. Daí ele entendeu. Ele disse: como assim lá de cima? Ele disse: é um crente. Tu encostou nos ossos desse crente, está morto. Isso aqui era a mulher de um pastor. Olha, é de arrepiar, mas é real essa história aí. E daí o bruxo disse: pá, mas se eu passei todo esse trabalho para conseguir um cadáver para fazer o meu trabalho para Satanás, então ele veio dizer que depois de morto um crente ainda tem força para matar alguém. Glória a Deus. E ele disse: ele disse: então a partir de hoje eu não sirvo mais a bruxaria, vou servir a Jesus Cristo. E se converteu o homem foi para a igreja e se converteu, hoje em dia é pastor. Então está aqui um exemplo, meus amados, que isso aqui é real, porque Eliseu aconteceu isso. Está aqui na Bíblia, né? Mesmo os ossos, até os ossos, depois da gente morto, servindo a Jesus, Deus não deixa se perder. Assim também foi com Noé, né? Com Noé, foi assim com vários outros, né? Mas Moisés também, Deus não deixou Satanás pegar o cadáver, né?
com certeza Satanás também ia fazer alguma sacanagem, né? Se transformando, porque se nós ver pela Bíblia, ele tem poder de se transformar num anjo de luz, né? Imagina o que ele pode fazer se pegar um cadáver de alguém famoso, digamos assim, né? Que Moisés era um cara muito famoso, ele podia botar aquele povo todo se perder de novo, né? Então, graças a Deus, que Deus não deixa nem os nossos ossos Satanás tocar. Amém? Glória a Deus. Então, isso aqui que eu queria falar para vocês essa noite, meus queridos. Esse testemunho é muito forte. Muito forte, porque a gente sabe que está na Bíblia, isso aconteceu mesmo, né? Aconteceu com Eliseu. Então, com toda certeza, essa história do Luciano Subirá também é verdade, que nem um pastor não ia mentir mesmo, né? É muito forte isso aí. Alguém aqui compra na Shopee ou Mercado Livre, assim? Tem muitos que compram, né? A gente sabe disso. Meus amados, eu quero dizer assim, ó. Quando você compra um produto na Shopee, o que você faz? Consagra a Deus. Oi? Consagra a Deus. Não, primeira coisa tem que pagar ele, né? Se não pagar, não vem. Certo? Amém? Fica consagrado, amém? Mas segura aí. A gente compra o produto, paga o produto e o produto vai para onde? Para um depósito, né? E o produto não vem até ti na hora que tu compra, né? Tu pagou o produto está lá. Quem pagou por nós? Jesus, né? Faça uma análise aqui na jogada agora do tira o Shopee fora e bota Jesus nessa história aí. Jesus já pagou por nós lá na cruz do Carvalho, né? Ele ainda não veio, né? Digamos que ele está nesse depósito. Nós estamos esperando a vinda dele, né? No momento que ele vier, nós já está pago. É a nossa salvação, amém? Então, tudo que nós temos a fazer agora é esperar a vinda de Jesus, que já está pago lá, já está tudo pago, está tudo consumado lá no depósito, só esperando a chegada do produto, amém? Então é isso aí, meus amados, a nossa salvação está paga, é só nós continuar firmes na presença de Deus, né? Consagrar também, consagra sempre, quando coloca um produto da Shopee, amém? Se coloca de pé, meus amados, vamos fazer uma oração. Eu pedi para o Leandro fazer um somzinho, olha, fácil. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês fechassem o corredor dessas mãos, meus amados. Dessas mãos, vamos fazer uma corrente de oração. Que a corrente, meus queridos, é assim, ó. A energia corre. Quem é eletricista? Patrick é eletricista, né, Patrick? Se tu der a mão para alguém, quem é que vai levar choque? Corrente contínua, né? Passa por todos. Assim é a oração também, meus queridos. Se nós der as mãos na oração aqui, ó, a corrente do Espírito Santo vai passar por todos, né? Vai estar. Glória a Deus, feche seus olhos. Pai amado, em teu nome, Jesus, eu te agradeço por essa palavra nessa noite, Senhor. Te agradeço, Senhor Jesus, porque tu foi bom nos salvar, Senhor. Tu fez a obra por nós na cruz do Carvalho, querido. E eu te agradeço, Senhor Jesus, porque tu foi bom ao ponto de dar teu sangue, dar a tua vida por nós, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque tu tem um povo esperando a tua volta, Senhor. Eu te agradeço por esse povo aqui que eu quero atualmente no coração dele, Senhor, a tua presença. Te peço, Senhor Jesus, que venha a tua unção sobre cada um, Pai. Em teu nome, Jesus, eu te peço. Que abençoa também toda a minha família, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, agradecemos, Pai amado, pela tua presença neste lugar, Deus. Sabemos que a tua presença é real neste lugar, Deus. Oh, aleluia, Pai. Eu peço que o Senhor toque na vida de cada um, Deus. Porque o Senhor é fiel, Deus. O Senhor conhece a vida de cada um, a dedicação de cada um, Pai. Neste momento, Pai amado, pedimos que o Senhor toque na nossa vida de uma forma extraordinária, Pai. Algo que não venha vir no nosso comum, no nosso humano, Pai. Mas que venha do teu reino, em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito sobre este lugar, Deus. A gente vem entender que o que o Senhor fez por nós na cruz foi algo extraordinário e que não veio de homens, mas veio do céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor toque